vamos explicar um pouco o contexto de ambos os exércitos ou formas de combate e no que consistiam. Falanges macedônicas que, dirigidas por Alexandre o Grande, derrotaram os persas várias vezes e permitiram que o rei da Macedônia assumisse o trono do Império Persa. Após sua morte, seu reino e sonhos se dividiram. Essas falanges, aperfeiçoadas por Filipe, pai de Alexandre, lutavam em formações com longas lanças conhecidas como sarissas, que podiam medir até 6 metros de comprimento. As falanges lutavam com 16 fileiras de profundidade e tentariam abranger toda a largura possível do campo de batalha para evitar que o inimigo pudesse cercá-los. Como, obviamente, tendo tanta profundidade, a quantidade necessária de homens para ocupar toda a frente seria absolutamente grande, os exércitos macedônicos se apoiavam em infantaria leve ou média, que cobria seus flancos, enquanto a cavalaria cobria suas alas. Vamos fazer um cálculo rápido. A distância entre os soldados da falange não está clara, mas vamos considerar meio metro de espaço entre os ombros de cada soldado. Se temos uma frente de apenas 100 metros, precisamos de 3.200 homens, e 100 metros não são nada para uma frente. A partir daí, calcule quantas tropas você precisaria para ter uma linha sólida intransponível, e por que eles precisavam cobrir toda a frente. Porque a falange atua de forma semelhante a um muro com estacas. De frente são praticamente impenetráveis, mas se forem cercados, tornam-se totalmente inúteis. Além disso, sua capacidade de manobra é muito reduzida. Sua eficiência está em sua densidade. Portanto, se os soldados se separarem para desviar de árvores ou rochas, sua vantagem se quebra, criando lacunas na frente. Dessas 16 fileiras, apenas as primeiras 4, 5 ou 6 lutavam ao mesmo tempo. As seguintes colocavam suas lanças em um determinado ângulo, apoiando-as no homem da frente ou verticalmente, dependendo da distância até a primeira linha. Esta floresta de lanças acima de suas cabeças ajudava a garantir que uma porcentagem dos projéteis inimigos atingisse as hastes e não alcançasse a infantaria. Por outro lado, temos as legiões romanas, que inicialmente lutavam ao estilo dos hoplitas gregos, também em formações densas de muralha de escudos e lanças. Os astati, por exemplo, devem seu nome à arma que usavam em seus inícios, o asta, que é uma lança. No entanto, após uma série de derrotas contra seus vizinhos na Itália, os romanos descartaram essa forma de combate e adotaram os manípulos, que eram completamente diferentes das falanges. Fizeram mudanças em suas unidades, resultando nos veletes, astati, príncipes e triários. Todos eles você pode conhecer na lista de reprodução que deixo aqui em cima, onde você verá seu equipamento e suas funções. O caso é que abandonaram as lanças e adotaram as espadas. Em relação às formações, o que fizeram foi reduzir o tamanho delas, surgindo os manípulos e as centúrias. Não vou falar sobre eles porque há um vídeo no canal que explica a organização das legiões em detalhes e não é o objetivo do vídeo de hoje. A chave está em que foram criadas centúrias de 80 legionários, mas o verdadeiramente importante reside no fato de que podiam atuar de forma independente. Independente entre aspas, pois certamente existe uma hierarquia de comando. Mas as decisões menores na batalha recaíam sobre o centurião. Essas unidades lutavam em formações apertadas, é por isso que poderíamos pensar que é igual às falanges, mas a diferença é que agora apenas a primeira linha luta, o que nos leva a que os legionários podiam se defender por si mesmos contra o inimigo, mesmo em um duelo. Outra modificação que as legiões sofreram foi a incorporação de pila, que são uma espécie de lanças pesadas que podiam atravessar escudos e inutilizá-los. Cada astati e príncipe carregava 2 pilas, que eram lançadas sobre o inimigo antes do choque. Ok, agora que descrevi brevemente cada unidade, vamos ver como os romanos lidaram com as temíveis falanges. Manobrabilidade. Veremos que tudo se baseia na manobrabilidade e na coesão. Suponhamos que temos este mapa. Como vemos, temos várias rochas ou obstáculos que é necessário desviar. Por um lado, temos as legiões, que se comportam como um fluido ao redor de uma pedra, simplesmente a rodeia, desfazendo a formação. E o que acontece se, justo ao desfazer a formação, as legiões forem atacadas?
Bem, os legionários sofreriam por não ter uma frente sólida, mas como os exércitos romanos se atomizaram, reduzindo as formações às centúrias de 80 homens, a defesa é muito mais eficaz. E é que cada centúria poderia se valer por si mesma, formando conforme seu centurião acredita ser necessário, seguindo as diretrizes gerais do legado ou cônsul da legião. Além disso, os legionários podem se virar em uma ou outra direção a qualquer momento, mudando a orientação da centúria em apenas alguns segundos. Após repelir o ataque, ou se este não ocorreu e superar o obstáculo, as legiões se reformam e pronto. Vamos ver o que acontece com as falanges. Como eu mencionei, a falange baseia sua vantagem na coesão. Portanto, se as falanges precisam desviar de um obstáculo, mas estarem preparadas para enfrentar o inimigo, terão que fazer um grande desvio para conseguir manter a frente. Dessa forma demoram muito mais, se cansam mais, mas um ataque frontal seria repetido. Se não o fizerem e forem atacadas, seriam facilmente cercadas pelo inimigo e esmagadas, pois incapazes de ter uma frente que ocupe a largura do campo de batalha. Perdem sua eficácia, pois o inimigo não vê a necessidade de carregar de frente para as lanças. Por outro lado, a velocidade com que uma falange pode girar para enfrentar uma ameaça é muito menor do que a de uma centúria. E como aplicamos isso à batalha? Pois o exemplo mais claro temos na Batalha de Pirna. Nesta batalha, os macedônios formaram sua típica falange, e por sua vez, os romanos formaram uma frente padrão. Ambas as formações partiram para o ataque, mas os romanos se viram incapazes de atravessar as arisas. Alguns legionários, improvisando, conseguiram com seus escudos inclinados desviar as lanças para cima e carregar contra os farangitas, chegando ao corpo a corpo com suas espadas. Isso ocorreu, mas como foram muito poucos os legionários que conseguiram, não chegou a bom termo. Agora, já como opinião pessoal, se os legionários tivessem treinado este movimento de desviar as lanças e carregar para chegar ao corpo a corpo, tenho certeza de que os romanos teriam conseguido a vitória naquele momento. Mas não foi assim, então a primeira linha romana foi derrotada e recuou. Os macedônios começaram a avançar, se aproximando da segunda linha romana, que também atacou os macedônios e igualmente foi derrotada. O procônsul parece ter organizado uma retirada para um ponto logo atrás de um terreno irregular. As falanges continuaram avançando, mas, claro, como mencionei, entraram em terreno irregular, tornando impossível para os macedônios manter a coesão da frente. Nesse momento, os romanos lançaram-se ao ataque e, sendo guiadas pelos centuriões, as centúrias infiltraram-se pelas brechas da frente. Isso condenou as falanges. Os falangistas com as lanças abaixadas eram incapazes de combater a uma distância muito curta, por isso eram varridos pelos legionários e seus gládios. Isso mostra que uma fissura na frente resulta na derrota dos piqueiros. Um exemplo agora da lentidão ou incapacidade das falanges para enfrentar inimigos que venham de outras direções temos na Batalha de Cinocéfalos. Lembremos que os flancos das falanges estavam cobertos por tropas, ou mais leves ou cavalaria, que tentavam impedir que o inimigo os cercasse. Nesse caso, os romanos conseguiram acabar com o flanco inimigo e atacar as falanges por trás. As falanges demoraram muito tempo para reagir, ou seja, para se virar e enfrentar a nova ameaça, e foram destruídas. O problema que eles tinham é que suas unidades eram muito grandes, então não podiam ser subdivididas para lutar em duas frentes, ignorando a lentidão de uma falange para pivotar. Por outro lado, temos as legiões romanas. Estas, por terem tantas divisões bem definidas, coortes, manípulos, centúrias e até contubérnios, podem ser subdivididas tanto quanto necessário para se adaptar às novas situações. Agora vamos defender os gregos em Cinocéfalos. É verdade que quando um exército é atacado pela retaguarda, é necessária muita disciplina para que o moral não caia e eles não fujam em desordem. Vamos agora ao início da batalha, o confronto entre ambos os exércitos. Lembremos que as legiões manipulares tinham na vanguarda os vélicos, que lançavam uma chuva de dardos sobre o inimigo. Este ataque com projéteis desmantelava a formação inimiga, o que poderia permitir aos legionários se lançarem pelas fissuras criadas. Mas além disso, os legionários carregavam spila, que também causavam estragos entre os inimigos.
Vamos fazer agora uma espécie de resumo, comentando diversos aspectos e declarando vencedora uma ou outra formação. Sei que a minha avaliação não vai agradar a todos e que muitos até podem se sentir mal com isso, mas isso continua sendo subjetivo. Se alguém não concorda, que mencione nos comentários de forma respeitosa e pronto. Manobrabilidade, ponto incontestável para os romanos, graças principalmente à sua forma de combate e à atomização de suas formações. Adaptação. Neste ponto, refiro-me à capacidade da formação de se adaptar ao desenvolvimento da batalha, como por exemplo, enfrentar um flanqueamento. Não vou contar com as tropas leves que protegiam as falanges, assim como também não conto com os auxiliares das legiões romanas. Neste caso, ponto novamente para os romanos. Versatilidade. Neste aspecto, me refiro à capacidade dos guerreiros dessas formações de usar diversos tipos de armas. Os legionários portavam a gládios e a pila, que sempre usavam, enquanto os piqueiros usavam a sarisa. É verdade que eles portavam uma espada, mas se chegassem a desembainhá-la, o mais provável é que a derrota estivesse próxima, por isso dou o ponto aos romanos. Capacidade de ataque. Aqui vou avaliar apenas o combate frontal, pois os flanqueamentos já foram avaliados anteriormente. O vencedor indiscutível é a falange, pois esse ouriço de lanças era praticamente impossível de penetrar. Velocidade de movimento. Não há muito a explicar aqui. Valorizo a velocidade de cada formação para posicionamento, reserva, cobertura de lacunas ou fuga. Aqui a princípio poderia parecer óbvio dar o ponto aos romanos, mas claro, quando as falanges se movem pela retaguardia, que é o que estou valorizando, elas não levam as lanças abaixadas, então não são tão lentas. Mesmo com as lanças em alto, elas se movem mais devagar que os legionários, então considero um empate. Velocidade de transição. Neste aspecto, valorizo a velocidade com que a unidade pode passar de, por exemplo, uma formação em coluna para a falange ou o romano, prontos para resistir a uma carga ou atacar. Este ponto fica com as legiões. Deixe-me explicar. Os legionários lutam de forma independente em sua muralha de escudos, então, desde que a primeira linha esteja formada, a centúria já pode combater. As linhas seguintes podem chegar e se formar atrás, sem nenhum problema. E a transição de coluna para frente também é simples. Por outro lado, as fileiras, devido ao grande número de soldados, precisam de mais tempo para se formar, e algo muito importante, mesmo que a primeira linha esteja em posição, é necessário que as que estão atrás também estejam. Por quê? Pois porque a força da falange reside na densidade de lanças A. Só uma linha formada mal vão ser capazes de enfrentar o inimigo. Por outro lado, as arisas se destacam atrás do piqueiro como um contrapeso, o que dificulta as linhas traseiras se posicionarem se as da frente já estão em posição de ataque. Por último, reação frente a emboscadas. Não sabia se deveria adicionar ou não este aspecto, pois não é parte de uma batalha como tal. Afinal, um avião, por exemplo, é letal no campo de batalha, mas se for atacado de surpresa enquanto está em terra, é inútil. Eu vou valorizar a emboscada e cada um que decida se ignora ou não este ponto. E novamente, o ponto vai para os romanos. Os legionários carregavam escudo, espada, alimentos, água e estacas nos ombros. Se atacados, largavam seus suprimentos no chão, prontos para o combate. Embora seus escudos estivessem nas bainhas, isso não os impedia de serem eficazes. Os piqueiros macedônios, por sua vez, carregavam suas lanças divididas em duas e, na batalha, uniam ambas as peças e já podiam combater. Claro, em uma emboscada não lhes dava tempo para montar a sarissa, e mesmo que assim fosse, precisariam de um tempo que não têm para montar a falange. Temos um claro vencedor, a legião romana, mas permitam-me observar que as falanges normalmente lutavam contra outras falanges. Então, não precisaram se atualizar para enfrentar outras formas de combate. É verdade que lutaram contra persas e contra inimigos ao norte da Grécia, mas isso não os obrigou a evoluir. Quando se confrontaram com os romanos, já era tarde para mudar. Eles conseguiram derrotá-los em várias ocasiões, mas como os romanos evoluíam sem remorsos, foram se adaptando e finalmente saíram vitoriosos. Que, atenção, os romanos também sofreram derrotas ao enfrentar outras formas de combate, como contra os partos e seus arqueiros montados em carruagens, ou os godos em Adrianópolis. Aqui termina o vídeo de hoje.
Muito obrigado a todos e especialmente aos patronos e senadores da Guarda Hispânica por apoiarem o canal e fazerem este projeto seguir em frente. Dê um like se você gostou do vídeo e se inscreva para não perder nenhum capítulo.